assim nós vamos trabalhando também no dia de hoje, nesse segundo programa. Eduardo, vamos lá começar pela primeira, para que a gente possa atender o máximo possível os nossos jovens. O Rafael, da Diocese de Guarulhos, ele pergunta o seguinte: fazemos a inscrição, colocamos lá a nossa equipe de trabalho do desafio. E se alguém desistir no meio do desafio? Ok. Essa é uma pergunta que não é só do Rafael, né, lá de Guarulhos, mas é de várias dioceses, né, de vários grupos, essa pergunta. Por quê? As pessoas estão perguntando assim, mas o desafio é muito longo, às vezes a pessoa muda de paróquia, como é que faz isso? O responsável tem um login e senha. Ele pode alterar a qualquer momento a equipe. Então ele pode acrescentar novos membros, ele pode tirar, ele pode trocar. Então, mantendo aquele mínimo de 10, né, que isso ele não vai poder fazer, porque senão ele perde ali a validade do login dele, ele vai poder fazer isso durante todo o período do desafio. Se eu tiver 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas trabalhando, não tem problema. Não tem problema. Mas todos têm que estar com o nome lá? Todos têm que estar com o nome lá. Por quê? Porque a gente, algumas provas, né, algumas tarefas que a gente está propondo, elas vão acontecer no ambiente eletrônico. E para a gente ter o controle de se a equipe inteira cumpriu, a gente precisa ter o cadastro de todos da equipe. Porque às vezes a gente tem pessoas que estão trabalhando, mas não estão ali cadastradas, a gente não vai conseguir controlar isso, a gente não vai conseguir descobrir se foi feito, se aquela atividade que uma pessoa fez tem a ver com aquela equipe ou não. Então a gente fala, realmente coloque todas as pessoas, né? Não é, e aí já vou até responder uma outra pergunta que não está aqui, mas que tem muito a ver com isso. Muitas pessoas ficaram preocupadas que assim só pode estar inscrito na equipe quem efetivamente vai viajar lá em 2016 para Cracóvia. Não, né? Acho que isso é importante ficar claro. Você não precisa inscrever e muito pelo contrário, tem os dois lados. Nem sempre todas as pessoas que estão inscritas são as que vão viajar. Quem vai ganhar, né, os pacotes são as equipes. Agora, decidir quem vai para Cracóvia, quem não vai, isso vai ser uma decisão das equipes que depois da gente entregar os prêmios, aí que elas vão definir quem são as pessoas que vão. E aí sim nós vamos acertar com a agência aqueles que vão definitivamente fazer a viagem. Isso, aí eles vão passar todos os dados para a agência vai entrar em contato direto com eles, a gente passa os dados, eles começam a fazer um trabalho direto com eles, aí para sim definir. Então tem muita gente preocupada com isso. Puxa vida, mas eu tenho 30 pessoas no meu grupo, então eu vou fazer 3 grupos. Não, né? Por quê? Porque a pessoa que está inscrita agora, ela não é necessariamente a pessoa que vai usufruir do prêmio. E da mesma maneira, assim, não significa que a pessoa que está ali ou que não está ali não vai poder usufruir. Então, definitivamente, o que é importante é que a equipe seja montada com 10 integrantes, no mínimo e 10. Não se preocupe mais com isso. Se você colocar mais do que isso, não tem problema. Agora, se você precisar fazer toda e qualquer troca, substituição, o administrador pode fazer isso. Exatamente. Eu estava até olhando aqui, padre, eu vou pegar a pergunta certinha de quem foi que fez. Justo essa pergunta não veio com uma pessoa. Então, assim, por que eu não consigo trocar o responsável do grupo pelo sistema? O responsável do grupo é a única pessoa que não pode ser trocada pelo sistema. Por quê? Porque ele é o administrador da equipe. Para trocar o administrador da equipe, quem vai poder fazer essa alteração é a nossa equipe de suporte. Então, como você faz? Você pega todos os dados do novo administrador, quer dizer, o novo responsável da equipe, junto com o e-mail dele, e a partir do e-mail do responsável atual, vai mandar um e-mail assim, olha, peço a troca a substituição do responsável por esta pessoa, e manda todos os dados dela. Aí nós recebemos esse e-mail e em até 72 horas a gente faz essa alteração e envia para eles já o novo responsável dessa equipe. Então, só a gente pode fazer essa alteração. Isso não é possível pelo sistema. Acho que fica bastante claro agora, né? E uma outra coisa também que eu vi aí você no seu trabalho, e também eu estou encontrando aqui, lá de Teresina, a Marcela, ela pergunta o seguinte: pergunta a questão dos 10 integrantes, que é a mesma anterior, mas pergunta também a respeito da idade. Qual a idade para que um jovem possa participar? Tem mínimo e tem máximo? Não tem nem idade mínima nem idade máxima, né? Jovem, assim, vocês que fazem parte do grupo de jovens sabem, tem jovens de 30, jovens de 50 no grupo de jovens.
Não é só a idade física. Da mesma maneira, tem crianças de 12, 13 que podem participar do grupo de jovens. Então, isso é um critério que não cabe a nós decidir. Vocês, em cada grupo, que vai decidir, aquele ali tem idade para estar ou não está. Vocês é que vão definir o espectro ali que vocês vão trabalhar. Então, bem tranquilo mesmo. Uma coisa que nós conversamos a vez passada, no primeiro bate-papo, foi a respeito das provas. Que o resultado das provas, elas seriam todas medidas a partir da internet. Então, nós não vamos ter equipe para os milhares de grupos e para que possa verificar o resultado. Vamos voltar e falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão da prestação do resultado da prova, porque o pessoal lá da Prelazia de Itacoatiara, o Fábio está perguntando, nós somos zona rural, internet nós só temos quando visitamos a cidade. Será que com isso eles vão ser prejudicados, não vão poder participar? Não, de maneira nenhuma. O que acontece assim, tem algumas das tarefas, elas vão ser executadas na internet, mas não significa que esse pouco tempo que eles têm vai prejudicá-los. Eles vão ter, na verdade, que otimizar melhor o tempo. Então, se eles têm menos tempo na internet, eles vão ter que ser mais eficientes, né? Isso vai ser bom até para que eles possam passar a ser eficientes e estudar bem como eles vão usar esse tempo na internet. Então, isso não prejudica. E até emendo uma outra pergunta aqui, que eu acho que é logo em seguida, que tem um pouco a ver com o que o senhor falou, padre, que é o Paulo, da Arquidiocese de Aracaju. Ele pergunta assim, quanto vai valer cada tarefa? Então, respondendo, né, como o padre comentou, as tarefas, elas vão ser recebidas todas por internet. Então, o grupo tem que ter acesso uma vez, 2 vezes no mês, na verdade, no começo do mês para você receber qual é a tarefa, né, o que você tem que fazer, e no final do mês quando for entregar a tarefa. Nesse momento é preciso que tenha a conexão da internet. Por quê? Vai ser tudo enviado pela internet. Então nós vamos ter um mês para cada tarefa, é isso? Um mês para cada tarefa. Então eu estou sempre perguntando aqui como se eu fosse jovem, né? Então sou da equipe de jovem e quero tirar minhas dúvidas. Então se nós vamos ter uma tarefa que deva levar pelo menos 30 dias, então significa que a gente vai trabalhar bastante 30 dias e meia hora na internet eu devolvo todo o material? Isso, um pouquinho mais talvez, porque você talvez tenha que subir um vídeo, talvez você tenha que subir uma foto, mas o tempo é exatamente isso. As atividades elas vão acontecer nas paróquias, né? E aí quando você envia, você vai enviar, como está escrito lá no regulamento, que mais uma vez eu repito, todos já devem ter lido, né? Existe um termo de entrega de tarefa. Ele é o resultado da sua prova, né? O resultado é a prova de que você cumpriu aquela tarefa. Então lá você vai colocar todos os itens que eram pedidos para você. E aí que eu digo que, assim, que vou em cima da pergunta de novo do Paulo lá de Aracaju, que ele pergunta quanto vale cada tarefa. Se você observar dentro do regulamento, existe um valor. Se você entrega o termo de entrega de tarefas completo, você tem uma pontuação X. Se você entrega incompleta, você tem outra pontuação, quer dizer, uma pontuação menor. Mas mesmo assim, dentro de cada tarefa, e aí vai estar no regulamento de cada tarefa, dentro de cada tarefa você tem itens. Então eu vou dizer mais ou menos assim, você teria que apresentar um especialista que soubesse falar sobre morcegos que dormem de cabeça para cima. Aí, era essa a sua tarefa. Uma equipe trouxe 3 especialistas nesse assunto. Então, ele vai ter uma pontuação maior. Então, cada tarefa tem vários subitens que isso vai dar uma pontuação diferente. E não tem limite. Se você conseguir trazer 10 especialistas, a sua nota vai ser maior, porque cada especialista tem uma pontuação. Então, não deve se preocupar, mas antes de tudo, deve prestar bem atenção no enunciado da tarefa para poder cumprir todos os itens direitinho. Tempo para fazer, não vai ter problema, né? Vai depender muito das suas articulações, da sua movimentação, seja você more na cidade, se você more no campo, more na fazenda, ou more na parte rural, isso não vai ser problema. As tarefas vão respeitar a realidade de todos os lugares, não é isso? Exatamente. As tarefas, elas são possíveis de serem feitas em qualquer realidade. Então, não tem nada que diga assim, não, mas isso aqui só pode fazer na cidade. Não.
é possível que as tarefas sejam executadas. Por quê? Você recebe a tarefa no começo do mês e você tem um tempo para elaborar. A equipe pode combinar de se encontrar 3 dias na semana. A equipe pode combinar de se encontrar um fim de semana inteiro para fazer. Vai da articulação da equipe como eles vão poder fazer isso. Então, por isso que a gente diz assim, olha, se você tem uma equipe grande, não divida a sua equipe em grupos pequenos. Por quê? Porque vai ter tarefa que uma parte do grupo pode ajudar mais e outra menos. Então, como a gente tem um período longo de desafio aí, nós estamos falando de 15 meses de desafio, esse revezamento entre as pessoas da equipe vai ajudar bastante a vocês ganharem força na hora de cumprir as tarefas. Perfeito. Mas vamos voltar à pergunta do nosso bate-papo de hoje, né? Nós estamos perguntando aos jovens, ao grupo de jovens que estamos assistindo, nós colocamos Desafio JMJ Cracóvia 2016. Mas temos um lema, por uma igreja mais conectada. Então a gente gostaria que você escrevesse um pouquinho o que você sente, que você entende, que você acha que seja uma igreja conectada, né? Temos aí tantas mídias, temos aí redes sociais, enfim, temos tantas coisas que podem acontecer no dia a dia da paróquia, né? Com os grupos, com as pastorais, e pensa um pouquinho e coloca. E aí, padre, deixa eu aproveitar, porque o Diogo Cabral mandou uma pergunta muito interessante, né? Aqui eu acho que quando eu expliquei, talvez não tenha ficado claro, eu vou falar novamente. Ele pergunta assim: durante a execução das tarefas, podemos ser auxiliados com a ajuda de pessoas da paróquia que não estejam na equipe? Pretendemos mobilizar toda a paróquia. É isso. Perfeito. É isso daí que a gente perfeito, Diogo, né? O que a gente fala de você ter todos inscritos é principalmente para as tarefas que são feitas eletronicamente. São tarefas que praticamente todas são as tarefas especiais. Não todas as especiais serão eletronicamente, mas as tarefas especiais têm muita interação eletronicamente. Então, para essas, a gente precisa que as pessoas estejam inscritas. Agora, as outras, né, que são as tarefas regulares, praticamente todas elas vão ser feitas na comunidade, com a participação da comunidade, de todos da comunidade, né? Muito interessante, para ter eu diria que uns 8 ou 9 grupos que já nos questionaram assim: o nosso padre pode participar da equipe? Deve participar da equipe, né? O padre, as irmãs que são inseridas na pastoral, os pais, os amigos, as outras pastorais, é para movimentar mesmo a sua paróquia e todas as forças que você tiver em torno da sua paróquia. É para realizar a tarefa da melhor maneira possível. Então, tudo vale, tudo é possível. E ele fala também a respeito dos recursos, né? Que se pode usar todo tipo de recurso, pode usar tudo. Deve usar, exatamente isso que a gente imagina. Se você quer usar os recursos que você tem, os materiais que você tem, audiovisuais, enfim, música, banda, o que você tiver, use tudo para realizar da melhor maneira possível. Nós queremos mesmo uma paróquia conectada. Existe uma questão que é assim, principalmente as pessoas que são ou da zona rural, ou são mais carentes de tecnologia na sua cidade, no seu grupo, elas ficam muito preocupadas com isso. Mas vai pegar um grupo que vai fazer com uma mega produção, né? Então, nós não vamos analisar a qualidade da produção, no sentido assim, nós não vamos ver assim, puxa, isso aqui fez em HD 1800, isso aqui fez totalmente numa analógica, gravou no celular. Não, o importante para a gente é que vocês tenham cumprido, né, os nossos gostos pessoais. Puxa, esse aqui ficou mais bonito, esse aqui ficou mais feio. Eles não entram na avaliação das tarefas. Então, você precisa fazer as tarefas dentro da sua realidade. Seria injusto a gente pedir para uma pessoa no meio do Mato Grosso, lá no meio do Pantanal, ter uma câmera Full HD para filmar ou para fotografar. Embora as imagens seriam maravilhosas. Com certeza teríamos imagens lindas. Mas você tem aí a possibilidade de filmar com o seu celular. O mais simples, hoje o mais chinfrim dos celulares tem câmera. Então você pode filmar com o seu celular. Então na execução das tarefas não vai ser avaliada a qualidade da produção, né? Vai ser avaliado se a produção foi feita de acordo com o que a gente tinha pedido. Então,
como eu disse há pouco, né, prestar atenção no enunciado da tarefa, do desafio, para que você possa cumprir todas as etapas direitinho e faça com criatividade. Como diz, não precisa gastar, não precisa fazer nada. O importante é realizar com criatividade, com boa vontade, com generosidade e movimenta mesmo. Isso, a gente, deixa eu ver se nós temos, Claudinha, a gente tem aí aquele vídeo do pessoal lá do Sul que fez. Nós vamos colocar um vídeo para vocês, queria que todos vissem, né? No vídeo que a gente pediu para vocês, dizendo assim, desafiarem os outros grupos, né? Meu grupo desafia o seu. Um vídeo que foi muito bem feito e os recursos que eles utilizaram, depois nós começamos a ver os comentários deles, foram os mais simples possíveis, não tinham recurso nenhum. E o que valeu? Valeu uma boa ideia e uma boa execução, quer dizer, uma vontade do grupo em participar. Claudinha vai colocar no ar aí para vocês observarem, dá uma olhada para ver assim, é muito bacana a ideia, a maneira como eles fizeram, e principalmente, né, você vê que o grupo inteiro ali está engajado. Depois, se você tiver a oportunidade, dá uma olhada de novo no Facebook e vê os comentários deles sobre como foi difícil fazer determinadas cenas. Pode rodar o vídeo, Claudinha, por favor. Dzień dobry! Invadir Krakow! Tá aí, né? Bastou assim um pouco, aliás, eu diria que muito boa vontade. Eu vou até adiantar uma brincadeira, estava falando com o padre aqui. Um dos comentários que eles fizeram sobre o vídeo foi: quantas vezes naquele frio que tava lá no sul, eles tiveram que fazer aquela cena dos meninos saindo de dentro da água. Quantas vezes eles fizeram até acertar, porque eles não faziam a menor ideia de como fazer. Ou seja, improvisaram, foram criando, tiveram ideia, e aí você vê um vídeo muito interessante. Não significa que eles tinham recursos, né? Eu acredito até que eles vão aí depois ajudar a gente fazendo alguns comentários sobre o próprio vídeo, né? Já que nós colocamos o vídeo deles, eles vão acabar comentando algumas outras coisas. E eu acho que colocando isso, né, lembrando que nós estamos aqui trazendo perguntas de estados bastante longe de São Paulo. Nós estamos em São Paulo, mas a grande maioria de todos esses grupos que fizeram a sua inscrição, ou estão fazendo, e façam logo, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que dizer basta, né? Olha, vieram de muito longe. E aqui tem uma pergunta do Rafael, da Diocese de Imperatriz, no Maranhão. Lá da Diocese de Imperatriz, no Maranhão. Olha, não sei se vocês perceberam aqui, mas o Eduardo está com uma camiseta do desafio. E o pessoal está perguntando, eu também quero. Como faço? Na verdade, a camiseta a gente fez apenas 2. Camisetas, né, para que a gente pudesse, na verdade nós tivemos o Encontro Nacional da PASCOM, então para a gente poder ser identificado, eu acabei fazendo a camiseta para poder passar lá e tenho utilizado ela na gravação dos vídeos. A gente, depois de ver os vídeos que foram mandados, né, desse nosso grupo Desafio Seu, nós tomamos uma decisão que eu acho que nós não temos a capacidade e a criatividade que vocês têm. Né? Os grupos têm uma criatividade fantástica. A gente optou por assim, não vamos fazer nada padrão, não vamos fazer uma camiseta do desafio para que todo mundo esteja igual. Acho que cada grupo pode criar o seu. Para isso, o que a gente fez? A gente disponibilizou no site desafiojmj.com.br, tem no menu um item chamado Download. Clica ali. Ali você vai ter tanto o logo, né, o nosso logo, em alta resolução para você poder baixar e criar a sua camiseta em cima disso. Então você vai poder criar personalizado, o seu grupo vai ter a sua camiseta, não vai ser uma camiseta padrão. Enquanto também tem lá o nosso logo animado que a gente utiliza nos nossos vídeos. Se você quiser mandar mais algum vídeo, quiser editar o vídeo, colocar o nosso logo ali no começo, né, que são os pincéis entrando e depois formando o logo, também está disponível. É só fazer o download e utilizar. Então a gente achou bem melhor dessa maneira, padre, porque
a criatividade desses jovens assim deixa a gente no chinelo, né? Mas olha, eu fiquei, realmente, como eu disse no outro também, no outro bate-papo, fiquei emocionado de ver. E nós tivemos jovens que fizeram o seu desafio em 5, 6 segundos e outros que fizeram em 30, conforme foi pedido. Mas suficiente, claros, ideias, criatividade, movimentos, dança, música, enfim, fizeram de tudo, usaram da natureza e vale a pena. E eles são criativos mesmo. Então tá aí a deixa, não vamos vender camiseta, né? Não é essa a nossa ideia, fazer isso com o desafio. Mas tudo está disponibilizado. Entra lá no desafiojmj.com.br e faz o seu download. Eduardo, você falou que são 15 meses de desafio que nós temos pela frente. A partir do dia 1º de setembro a gente vai liberar a primeira tarefa, como a gente já anunciou no dia do lançamento. Será que eles tem alguns lugares. Não, já estamos lá, hoje já é dia 8 já. Falta bem pouco. Tá bom. Bem pouco tempo. A gente fala que sua pergunta vem de longe. Chegou mais uma agora. O grupo chama Trindade de Caruaru, Pernambuco. Né? E eles estão perguntando o seguinte: se são 15 meses de provas, nós vamos pegar o período de férias. Se acontece de nem todos os membros do grupo participam, porque vão estar de férias, vão estar viajando, pegando uma prainha, né? Aproveitando um pouco o período de férias, que é mais do que justo. Como é que ficam as provas no período de férias? Na verdade, a gente também teve essa preocupação, né, nas férias ali, e nós consideramos, por todas as características do Brasil, nós consideramos férias, né, aquele período entre Natal e Ano Novo, aquele comecinho, final de dezembro e comecinho de janeiro. Como julho nem todos têm férias, então a gente considerou na programação esse espaço aqui, nós não vamos ter nenhuma tarefa. Então você também vai estar de férias no desafio e você vai poder fazer. Mas caso aconteça puxa vida, ainda tem 3, 4 do grupo que não voltaram, você vai ter tempo, porque a gente lança uma tarefa, você pode olhar lá no próprio regulamento, tem a data da tarefa, eu não me recordo de cabeça, mas é próximo ao dia 20 de janeiro, mais ou menos. A gente vai lançar a primeira tarefa do ano que vem. E aí, por mais que não tenha chegado ainda todo mundo voltado de férias, até o dia 1º de fevereiro já deu para chegar. E a entrega dessa tarefa é no final de fevereiro. Então você vai ter tempo para que todos participem da elaboração e da execução dessa tarefa. Então acho que não tem problema não. Está bem contextualizado, né? Está tranquilo. Quer dizer, tudo realmente foi bastante pensado e está tudo no regimento, né? Datas, tudo que realmente a gente possa necessitar para esclarecer da melhor maneira possível. Exato. Até o Diogo, que fez uma pergunta anterior lá, ele colocou assim, muito interessante, né, Diogo? Você já sabia que eu ia falar sobre isso, que era só ler no regulamento, mas ele já colocou. De acordo do critério 17.5, que já está citado no regulamento. É exatamente isso. A ideia é que assim, lá no regulamento você consegue entender como vai funcionar e como você vai cumprir todas as tarefas, tá certo? Complementando uma informação, padre, o padre falou assim, olha, é importante que vocês leiam muito bem o enunciado das tarefas quando elas forem anunciadas. Nós vamos tentar em todas as tarefas que forem enviadas para vocês, nós vamos tentar gravar um vídeo explicativo. Ou seja, além de ler, a gente ainda vai gravar um vídeo para que você possa realmente entender, para não ter interpretações erradas. Imagina você trabalhar durante 40 dias achando que tinha que fazer uma coisa, era para você fazer outra totalmente diferente. Não há, né? Mas eu acho que é interessante mesmo que a gente frise bastante isso, que de tudo aquilo que for possível para esclarecimento, para dar conhecimento, viabilidade, mais facilidade para as tarefas, vão realmente acontecer. Agora, uma coisa eu posso fazer aqui, um rodapézinho. Cada etapa, ou cada prova, é realmente especial. Elas são realmente especiais. Então vai valer a pena, vai acontecer um evento verdadeiro na sua paróquia e tenho certeza, o grupo de jovens que vivenciou este desafio JMJ não vai estar simplesmente voltado para a questão da passagem, como você disse a vez passada, mas que verdadeiramente a gente vai crescer junto, a gente vai aprender junto e vamos na busca de uma igreja mais conectada. Padre, eu queria aproveitar, já que a gente está conversando, né, e contar um pouquinho disso, né, que o senhor falou, nós não estamos sozinhos, não somos nós do lado de cá e vocês do lado daí.
né? Nós estamos construindo realmente esse desafio a 4 mãos. É uma experiência nova para todos. Eu acredito que todos os grupos de jovens já fizeram algum tipo de gincana, algum tipo de competição interna dentro da sua paróquia, mas algo que abranja o Brasil inteiro, penso que seja a primeira vez que a igreja tem uma atividade desse tipo, né? Atingindo jovens do Brasil inteiro. E essa construção a 4 mãos, ela também passa pelas críticas e sugestões que vocês dão. Então teve uma sugestão que foi dada, que a gente acabou de implementar, então entrou no ar hoje, né? A gente acabou alterando algumas coisas pela sugestão de vocês. E essa é importantíssima, porque muitas, mas muitas pessoas receberam os seus logins e senha e ainda não efetivaram a inscrição. Por que isso aconteceu? Porque ele tinha que juntar pelo menos as 10 pessoas, os dados das 10 pessoas para poder inscrever. Então, a partir de hoje, você já pode ir fazendo aos poucos. Então, você, eu tenho o dado de 2 pessoas, coloco lá 2 pessoas. Eu tenho mais 2, vou lá, entro de novo no sistema e coloco mais 2. Até que você chegue a 10. Quando você chegar a 10, aí sim você efetivou a sua inscrição. Mas agora você não precisa ficar com aqueles dados parados no papelzinho, perder o papel. Ou seja, você tem os dados, tem a possibilidade de colocar no formulário, você já inscreve aqueles membros do grupo. Então, já inscrevi, estou com 4, amanhã eu estou com 5, 6, e aí você já consegue realmente se livrar, vamos dizer assim, deste perigo, desse risco de não ter vaga para a sua equipe, né? Então, é importante lembrar que, assim, o que está no regulamento e o que foi dito as equipes que fizeram a pré-inscrição, elas têm a vaga garantida até o dia 15, ou seja, sexta-feira que vem, até sexta-feira que vem, as equipes que estavam pré-inscritas, elas têm para confirmar a inscrição. A partir dali, elas correm, não é que o login e o senha delas param de existir, mas a partir do dia 15, ela corre o risco de perder a vaga. Como o padre falou, as equipes estão chegando, elas estão se inscrevendo, vai chegar um momento que a gente não vai mais poder permitir novas inscrições, porque a própria estrutura do desafio não comporta. Então, faça logo a sua inscrição, aproveita aí até o dia 15, sexta-feira que vem, para fazer. Já aproveita essa novidade, que foi uma sugestão dos jovens que foram mandando para a gente, nós implementamos, e assim vai ser o desafio inteiro, padre. É uma coisa que a gente tem essa vontade mesmo, de poder ouvir os jovens e poder ouvir as sugestões, e de poder, assim, contemplar a ansiedade de vocês, a vontade de vocês no desafio. Eu acho que isso é importante frisar mesmo. E depois, para que a organização transforme com tranquilidade, organizada, e a gente não cometa nenhum erro, e também para que todos possam ter oportunidade, então é importante que você se empenhe, que você vá atrás das informações necessárias, atualize o cadastro o mais rapidamente possível, porque o número realmente surpreendeu, a resposta surpreendeu a nossa equipe, e nós vamos chegar a um determinado momento que não é brincadeira mesmo. Nós vamos ter que limitar o número de grupos de jovens. A gente vai ter que fechar a inscrição, não vai ser possível mais. Infelizmente, mas nós estamos aí fazendo pela primeira vez. Eduardo, tem uma pergunta aqui que eu acho que é de ordem técnica, mas é interessante também. É a Bruna, Amanda, que está mandando para a gente. Ela diz que o namorado dela que é o responsável pela inscrição do grupo. Né? Ou seja, ele que recebe os e-mails, ele que envia os e-mails para você, né? Representando o desafio, mas o e-mail dele está com problema. Isso acontece muito. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, podemos dar outro e-mail para receber as provas? Como é que a gente consegue resolver esse pequenino problema? Bruna, eu vou responder o seguinte para ti, tá? O ideal seria realmente conseguir resolver o problema, mas o problema do e-mail às vezes sai fora da nossa mão, ele está muito mais no nosso fornecedor do serviço. Então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: no caso de vocês, né, vocês mandam um e-mail para organização@desafiojmj.com.br relatando esse caso, né? Então manda na organização, colocando o nome da paróquia, o nome do grupo, o nome do responsável e envia para nós esse e-mail. Assim que a gente receber esse e-mail, a gente vai anotar e a gente vai dar algumas instruções para que vocês possam fazer a alteração do cadastro de vocês para trocar o e-mail do responsável, tá bom? Acho que a melhor maneira é isso. Manda esse e-mail para a gente, organização@desafiojmj.com.br, e aí a gente resolve isso
Então, essas questões e todas as outras questões, por e-mail, nós conseguimos resolver. Isso, algumas pessoas, né, padre, principalmente alguns colegas seus, alguns irmãos padres, ficam um pouco desconfiados porque não estão acostumados com essa maneira de trabalhar. Mas o Portal Católico, e aí vou voltar um pouquinho na história, né? Desde 2012, o Portal Católico trabalha com internet. 2002, há 12 anos. A gente trabalha com internet, pela internet, para a internet como um meio de comunicação. Então, nós não temos telefone no escritório, né? A gente não faz atendimento telefônico, é tudo via e-mail. Então, alguns padres ficaram preocupados, puxa vida, mas se é real, se não é real. Né? Somos virtual? Nós somos digital. Nós vivemos aqui nesse mundo digital e o nosso atendimento realmente é assim, porque aí a gente tem mais facilidade para responder. Né? Tirando as perguntas que foram feitas no lançamento, a maioria das perguntas aqui são respondidas no máximo no mesmo dia. Então, muito, muito difícil. A não ser que a pessoa faça pergunta às 10h30 da noite, às vezes a gente não tem uma equipe disponível para poder responder a esse horário. Às vezes. Mas, Eduardo, estamos quase chegando no final, eu acredito, já do nosso programa. Mas chegou mais uma pergunta aqui e o pessoal não colocou o nome da cidade e nem a diocese que faz parte. Mas é o Grupo Jeans. Oi, Grupo Jeans, está todo mundo aí, a galera todinha. Um abraço nosso, seja onde vocês estiverem. E eles estão perguntando assim, gostaríamos de saber se em alguma fase do desafio teremos equipes dependendo da pontuação ou todas as equipes estarão até o fim do desafio independente da pontuação. Olha a turminha pensa tudo. Não, eu acho que isso também está no regime. No regime? No regime, não. No regimento. Está no regulamento do desafio. Você pode olhar lá no regulamento, a gente fala sobre isso. Não tem nenhuma das nossas tarefas que é eliminatória. Todas as tarefas você vai poder fazer. O que acontece, o que a gente comentou já no dia do lançamento, e eu repito hoje, é assim, às vezes eu não consegui cumprir uma tarefa por inteiro. Não tem problema, você vai ter uma pontuação menor do que a que você poderia ter. Mas não é eliminatório, você pode continuar participando, por opção, continuar fazendo. Até deixar, não quero entregar essa tarefa. Se por um motivo não foi possível realizar a tarefa ou não conseguiram realizar a tarefa, não é por causa disso que você vai desistir. Né? Então, alguém pode dizer assim, mas tem tantos grupos, tantos outros grupos, vai ser impossível. Não é impossível. Se prestou atenção no que falamos aqui, todos terão condições iguais de fazerem, usando de criatividade e de competência, e lembrando que é um desafio. Exatamente. Né? Acho que aquela hora que eu falei sobre as provas não terem uma pontuação fixa, que elas podem valer de 1.000 a 100.000, vai depender do empenho de cada equipe. Eu acho que isso daí responde todas aquelas dúvidas das pessoas assim, mas a minha equipe tem 10 e a outra tem 50, mas qual que vai te dar? Não, vai depender do empenho, né? Da realização ou não daquela tarefa. Exatamente. E ainda a possibilidade de ganhar um pouco mesmo não completando. Exatamente. Então a ideia é um pouco isso, a gente não tem provas ou tarefas eliminatórias, então vocês vão participar e vão até o final, né? Então acho que isso é importante. Eu queria só acrescentar uma dúvida, que essa dúvida não veio pelo nosso Dúvidas, mas foi muito interessante. A dúvida da Pamela Campos, ela não foi nenhuma dúvida, né? Ela sugeriu, e aí eu já deixo aqui o convite aberto, mas eu digo assim, não depende de nós, Pamela. Então ela sugeriu que no dia da entrega dos prêmios, em que nós vamos entregá-los em 12 de outubro do ano que vem, que para esse evento sejam convidados todos os grupos de jovens participantes do desafio. Então, assim, Pamela, a gente acha fantástico, seria lindo. Vamos arrumar o ginásio do Ibirapuera para colocar um pouco da representação. Não depende da gente, Pamela, porque assim, nós vamos abrir sim o convite para todos que queiram participar. Né? Nós vamos abrir o convite para todos que queiram participar. Será um convite com necessidade de confirmação de presença, porque a gente também não tem a possibilidade de mudar de lugar em cima da hora. Mas, se tem equipes ainda que já estão dizendo assim, puxa, mas como é que a gente vai a São Paulo para poder ir para Cracóvia? Imagina dizer assim, vem para São Paulo só para um jantar de entrega de prêmios. Então, Pamela, a sua sugestão está anotada, realmente a gente vai, quando chegar ao momento oportuno, convidar as equipes, né?
O que a gente coloca é que as 15 equipes que tiverem melhor classificadas, nós vamos convidá-los. Esses é um convite mais específico. Mas, a partir de já, ficam convidados todos os jovens que estão participando do desafio JMJ Cracóvia 2016 para estar conosco no evento de entrega. Eduardo, eu tenho visto, eu gosto muito de Facebook, né? Gosto de estar lá vendo as notícias, fotos, os vídeos. E o nosso Facebook do desafio tá 10. Tá muito bom. Não, e o mais interessante, só tem vídeo bom lá, né? Só tem coisa boa. E eu não consegui ainda assistir todos, porque são muitos. E todo dia tá chegando um vídeo de um grupo desafiando o outro. Não deixa de mandar, não. Lembra de mandar pra gente o link, porque às vezes você posta e a gente não consegue localizar, né? A ferramenta de busca do hashtag do Facebook, ela limita, ela não te dá a possibilidade de ver todos os vídeos que estão postados no Facebook. O YouTube já é um pouquinho melhor, mas também ainda, às vezes a gente entra e fala assim, nossa, mas esse vídeo eu não vi, só que o vídeo já foi postado há 10 dias atrás e a gente na busca que fez não encontrou. Então, o mais fácil, manda o link, coloca lá, vai na nossa página e coloca, olha, esse é o link do vídeo do meu grupo. E aí a gente posta na nossa página e vai juntando todo esse material que está sendo... Toda notícia que sai, nós estamos colocando lá, toda foto, toda novidade. Então é muito importante que você também entre, né? Exatamente. Vai curtir, entre, faça parte do grupo do Desafio JMJ, esteja presente lá e mande verdadeiramente seus filmes, os seus vídeos, para que a gente possa, então, distribuir aí pelo Brasil inteiro para que outros possam conhecer. E eu acho que fica aí esse convite, né? Vamos participar mais do nosso Face, está muito bom, né? E a Claudinha cuida direitinho, né? A Claudinha está aqui escondida. Qualquer dia desse ela vai estar aqui sentada com a gente também para explicar um pouquinho disso. É ela que faz toda essa beleza, todo o nosso trabalho de design e está sempre com a gente. E agora está manobrando computadores, máquinas, fazendo de tudo ali e fica complicado para ela. Mas acho que, Eduardo, acho que acabou. Acho que por hoje a gente vai encerrar. Pedimos desculpa aí pelo problema do início, que se vocês perderam alguma coisa por causa da falta de som, que realmente a gente teve um problema na conexão aqui, caiu a conexão total no escritório, né? Caiu a conexão do escritório, então acabou caindo o link do YouTube, mas nós voltamos e cumprimos aí. E quando é que nós vamos voltar? Provavelmente na sexta-feira que vem a gente tenha mais um bate-papo e na outra também, né? A maioria aí optou por esse horário, mas aos poucos, assim, a gente vai começar a soltar alguns vídeos durante a semana, se a gente puder, com alguns assuntos que têm sido mais polêmicos, algumas dúvidas que têm sido mais recorrentes, para tentar esclarecer sem precisar esperar a semana aí. Com certeza, até o finalzinho do mês nós vamos estar aqui respondendo, participando, trocando ideias, procurando ajudar, dirimir o máximo possível das dúvidas e aí depois começamos um novo mês com as nossas tarefas, com o nosso Desafio JMJ Cracóvia 2016. Então, sexta-feira que vem, estamos aqui de volta. Sexta-feira que vem às 19 horas e digo para vocês, hein, não esqueça, sexta-feira que vem às 19 horas, quando nós estivermos aqui, está acabando o finzinho do prazo para que você possa confirmar a sua pré-inscrição, né? Então agora você que já tem aí 6, 7 pessoas, já vai lá e já coloca no seu grupo e corre atrás dos outros 3, você tem uma semana aí para não ter que ficar dependendo da disponibilidade de vagas. Até o dia 15 a gente garante que a sua vaga está reservada. Depois disso, a gente não sabe muito bem. Corra então, faça rapidinho. E lembre aí de chamar os outros grupos aí das outras paróquias que vocês conhecem. Manda os e-mails para todo mundo. Avisa também desse nosso bate-papo aqui, que é rapidinho, gostoso, mas é importante para todo mundo esclarecer suas dúvidas. E aqui a gente deixa aí um abração gostoso para todos os grupos que estão aí sentados, participando com a gente dessa rodada, todos aqueles que mandaram perguntas para a gente, e a gente continua. Desafio JMJ Cracóvia 2016. Vamos com Deus. Que Deus os abençoe. Boa noite. É verdade, sim. É mesmo? E os coroa podem participar? Opa, um coroa jovem desse jeito, pode que pode. Alô, juventude, tá afim de ir na Jornada Mundial da Juventude na Cracóvia? Entra lá, desafiojmj.com.br e participe dessa ação. Inscreva o seu grupo de amigos, inscreva o seu grupo de jovens e quem sabe você não leva 10 viagens para ir com 10 amigos para a JMJ, hein?
vai movimentar toda a juventude do Brasil. Não fiquem fora dessa. Eu convido você, a juventude inteira do Brasil está convidando vocês a participarem e irem ver o Papa de novo. Vai ser maravilhoso. Quem sabe você não é premiado com esse super pacote? Entra lá, www.desafiojmj.com.br. São mais de 10 pacotes com tudo pago. Lá para Cracóvia para participar da Jornada Mundial. Vai perder essa? Eu, se fosse você, eu não perdia. Vamos repetir a dose que tivemos aqui no Brasil e quem sabe você pode ser o próximo. Vamos reviver a Jornada Mundial da Juventude. Com certeza vou convocar a galera da minha paróquia para participar desse desafio. Fique ligado no Desafio JMJ e participe dessa grande promoção. Você pode juntar o seu grupo de jovens, seu grupo de amigos, entrar no site e participar. Vamos lá, agita aí, desafio jmj.com.br. Eu quero te encontrar lá. Você também? Você vai? Eu vou. Agora eu quero ir. Shalom. Estamos juntos. Valeu. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A gente se encontra na Jornada Mundial da Juventude, Cracóvia. Queridos jovens, temos encontro marcado na próxima Jornada Mundial